Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Na aula de hoje, nós vamos colocar em prática o conteúdo estudado na aula anterior, que foram os operadores de comparação. Para isso, nós vamos desenvolver um aplicativo que calcula a média das notas de um aluno e verifica se esse aluno foi aprovado ou não. Os operadores de comparação, eles são usados para comparar valores. São várias as comparações que podemos usar. Podemos, por exemplo, verificar se um valor é maior que o outro, utilizando o operador de comparação maior. Podemos verificar se um valor é menor que o outro, utilizando o operador menor. Podemos também verificar se um valor é igual ao outro, utilizando o operador igual, e assim por diante. O aplicativo que nós vamos desenvolver vai ter a função de calcular a média das notas de um aluno. Após calcular a média, o aplicativo deve informar se esse aluno foi aprovado ou não. O algoritmo do aplicativo é bem simples. Primeiro, o usuário digita suas notas no aplicativo. Após isso, o usuário deve clicar no botão Verificar. Então, o aplicativo calcula a média das notas e depois disso, o aplicativo verifica se a média é maior ou igual a 6. E por fim, o aplicativo informa se o aluno está aprovado ou não. O aplicativo sabe que o aluno está aprovado quando a média do aluno for maior ou igual a 6. Para a aula não ficar muito longa, nós vamos dividir em duas partes. A primeira vai ser o desenvolvimento do designer do aplicativo, onde nós vamos desenvolver a tela do nosso aplicativo. E a segunda parte vai ser o desenvolvimento da lógica do aplicativo, onde a gente vai usar as variáveis, os operadores matemáticos e, por fim, o operador de comparação, para verificar se a média é maior ou igual a 6. Para começar, eu vou acessar meu App Inventor e a gente já vai iniciar um novo projeto. Eu já estou com o meu App Inventor aberto, vou vir aqui em Projetos e iniciar um novo projeto. O nome que eu vou dar para esse projeto vai ser Calculadora _média e vou clicar em OK. O App Inventor já abriu aqui o designer do meu aplicativo. Para começar, a gente vai precisar ter 4 caixas de texto, porque o usuário vai precisar informar 4 notas para depois a gente calcular a média. Para eu organizar essas caixas de texto, eu vou vir aqui no grupo de componentes Organização e vou usar o componente Organização em Tabela. Assim, eu consigo colocar 4 caixas de texto uma ao lado da outra, dividido em 2 linhas e 2 colunas. Eu também vou vir nas propriedades e aqui em largura eu vou selecionar a opção Preencher Principal. Assim ele já vai ocupar a largura da tela inteira. Agora eu vou vir no grupo Interface de Usuário e vou adicionar as 4 caixas de texto que eu preciso. Então eu venho aqui em Caixa de Texto, arrasto a primeira e coloco aqui no primeiro espaço. Eu vou pegar mais uma, colocar aqui no segundo espaço, a terceira, colocar aqui, e a quarta, trazer para cá. Pronto, já tem as 4 caixas de texto organizadas na minha tela. Agora eu vou alterar algumas propriedades das caixas de texto para que o nosso aplicativo fique mais bonito. Eu vou clicar aqui na primeira caixa de texto, vou vir aqui em Dica e vou colocar nota espaço 01. Esse é o texto que aparece no fundo da minha caixa de texto quando o aplicativo está no celular. Eu vou vir aqui na segunda caixa de texto e alterar a dica para nota 02 e assim sucessivamente. A terceira vai ser nota 03 e a quarta vai ser nota 04. Agora eu vou voltar aqui na primeira e outra propriedade que eu preciso alterar é a propriedade somente números. Eu preciso marcar ela porque o usuário não pode digitar texto, ele só pode digitar número. E vou fazer assim para as outras também.
clicar na segunda, marcar somente o número, a terceira também, e a quarta a mesma coisa. Eu também vou configurar a largura dessas caixas de texto. A primeira eu vou deixar ocupando 50% da tela. A segunda, a largura vai ser 50% também. A terceira também vai ocupar 50%. E a última também vai ser 50%. Para finalizar a configuração das caixas de texto, eu vou clicar na primeira e vou clicar em renomear. Assim, a gente consegue identificar de forma mais fácil cada caixa de texto quando a gente for desenvolver a lógica do aplicativo. A primeira vai se chamar caixa de texto nota 01. Clique em OK. A segunda, clicar sobre ela e clicar em renomear, vai ser caixa de texto nota 02. A terceira, eu vou renomear para caixa de texto nota 03. E a última vai se chamar caixa de texto nota 04. Ok. Agora as nossas caixas de texto já estão prontas. O próximo componente que a gente precisa é do botão verificar, que é quando o usuário vai clicar e a gente vai poder calcular a média. Então eu venho aqui no componente botão, vou adicionar ele abaixo das caixas de texto. A primeira propriedade que eu vou alterar é a largura. Ele vai usar a largura da tela inteira, então eu clico aqui em preencher principal e clico em OK. Além disso, eu vou alterar a cor de fundo dele, eu vou deixar azul. A fonte dele eu vou deixar a fonte negrito. Vou alterar o texto dele também, vou escrever verificar. E a cor do texto eu vou deixar branco. Já ficou mais bonito. E por fim, a gente também precisa renomear esse botão. Então eu clico sobre ele e clico em renomear. O nome dele vai ser botão verificar. Botão verificar. Ok. Agora o nosso aplicativo precisa exibir a média que foi calculada. Para isso, a gente usa os componentes de legenda. Aí, como que eu quero que fique? Eu quero que fique aqui escrito média e do lado a média que foi calculada. Para isso, eu vou vir aqui de novo nos componentes de organização e vou usar o componente organização horizontal. A gente vai colocar abaixo do botão verificar. Eu também vou alterar a largura dele para preencher principal, clicar em OK. Agora eu venho na interface de usuário e vou usar o componente legenda, trazer aqui. Nesse primeiro eu vou deixar um texto fixo. O texto vai ser média, 2 pontos. Eu também vou alterar o tamanho da fonte, eu vou deixar 20 e também vou marcar a opção negrito. Pronto. E aqui ao lado do texto média, eu quero exibir então o número que representa a média que foi calculada. Então eu vou adicionar mais uma legenda, vou alterar o tamanho da fonte dela para 20, vou marcar a opção negrito e o texto eu vou colocar 3 pontinhos, porque a gente ainda não tem a média que foi calculada. Além disso, esse componente legenda eu vou usar para exibir a média, então eu vou ter que referenciar ele lá dentro dos blocos quando eu estiver desenvolvendo a lógica do aplicativo. Então eu vou clicar aqui sobre ele e clicar em renomear. O nome vai ser legenda média. Para finalizar, eu preciso mostrar se o aluno foi aprovado ou não. Então aqui eu vou colocar uma legenda escrito aprovado e aqui do lado vou colocar uma outra legenda que vai aparecer o resultado,
se o aluno foi realmente aprovado ou se o aluno não foi aprovado. Eu vou usar o componente de organização horizontal. A largura dele vai ser preencher principal. Em OK. Venho aqui na interface de usuário de novo e adiciono uma legenda. O texto dela vai ser aprovado e coloco um sinal de interrogação. O aplicativo vai dizer se sim, se o aluno foi aprovado, ou se não, se o aluno não foi aprovado. Eu vou deixar essa fonte em negrito e o tamanho com 20. Pronto. E ao lado, coloco mais uma legenda, que é onde a gente vai colocar se sim ou se não, se o aluno foi aprovado ou não. O texto então também vai ser 3 pontinhos, porque a gente ainda não sabe. E a fonte também vou deixar negrito com o tamanho 20. Para finalizar, como a gente vai usar essa legenda lá nos blocos, eu vou renomear ela, colocando legenda resultado. Esse vai ser o novo nome da legenda. E pronto, a gente terminou de desenvolver a tela do nosso aplicativo. Na próxima aula, nós já vamos desenvolver a lógica do aplicativo aqui na área de blocos. Então, até a próxima aula!